assista Tube Channel. As melhores indicações de conteúdos em um só lugar. Inscreva-se no nosso canal e ative o sininho das notificações para ficar por dentro de tudo. Tudo começa com um grupo de jovens cheios de energia, aqueles amigos que gostam de se desafiar, sabe? Eles não são o tipo que curte só ficar em casa, não. Gostam de adrenalina, de esportes radicais, de sentir o coração batendo forte. Então, claro, a ideia deles é pegar um caiaque e enfrentar um rio selvagem, daqueles que têm correntezas perigosas, pedras enormes e quedas d'água que parecem monstros prontos para engolir quem vacilar. É tipo, se você não tem coragem, nem tenta, porque aqui a brincadeira é séria. Eles partem animados, rindo, fazendo piada, tirando onda uns com os outros, só que o clima muda rapidinho, porque no meio da aventura, eles percebem que não estavam sozinhos naquele lugar remoto. Algo estranho começa a acontecer. Primeiro, é só aquela sensação de que tem alguém observando. Sabe quando a gente está numa floresta e parece que os olhos das árvores estão te seguindo? Pois é, essa é a vibe. Logo, eles acabam encontrando gente nada amigável. É aí que a adrenalina do esporte radical vira pânico de sobrevivência. O que era para ser só um desafio contra a força da natureza se transforma numa luta contra pessoas que não querem nada de bom. Aquele cenário bonito do rio, das montanhas e da floresta vai se tornando assustador, como se cada canto escondesse uma armadilha. E aí começa o verdadeiro jogo do filme. Eles não podem só remar e escapar das águas, agora precisam fugir de perseguições, enfrentar ameaças reais e tomar decisões difíceis. É correr, se esconder, brigar e ainda tentar manter o grupo unido, porque a pressão é tão grande que poderia facilmente fazer cada um seguir por conta própria. Mas, se eles se dividirem, é certeza de desastre. Uma coisa que pega muito é que os personagens não são super-heróis, são jovens comuns, com medos, fraquezas, com aquele jeito meio inconsequente de achar que nada vai dar errado. E de repente, eles estão numa situação de vida ou morte, precisando descobrir dentro de si uma coragem que talvez nunca tenham sentido antes. É quase como se o rio e os inimigos estivessem testando até onde eles aguentam. E olha, não é exagero dizer que o filme te deixa com a respiração presa, porque a cada curva do rio ou a cada movimento estranho na floresta, você sente que alguma coisa ruim vai acontecer. E geralmente acontece. Tem momentos de pura tensão, onde eles precisam decidir em segundos, ou enfrentam o perigo de frente, ou tentam escapar arriscando tudo. O mais legal é que não fica só no susto e na perseguição. Ele mostra também como a amizade é testada nessas horas. Quando o medo toma conta, será que dá para confiar nos outros? Será que todo mundo vai ter coragem de ajudar? Ou alguns vão pensar só em salvar a própria pele? Esse conflito interno deixa a história ainda mais pesada, porque não é só sobreviver ao que vem de fora, é também lidar com o que cada um carrega por dentro. Imagina um grupo de jovens cheios de energia, aquele tipo que não gosta de rotina, sabe? Eles não são de ficar presos em casa, maratonando série no sofá. A vibe deles é bem diferente. Buscar aventura, sentir o coração acelerar e colecionar experiências que pouca gente teria coragem de enfrentar. E a aventura da vez não é qualquer coisa. Eles querem descer um rio selvagem de caiaque. Não é passeio tranquilo não, é daqueles rios com corredeiras violentas, pedras enormes, quedas d'água assustadoras, um verdadeiro campo de batalha contra a natureza. Logo no começo, já vemos o espírito da turma. Tem piada, tem zoação entre eles, aquele clima leve de amizade, como se tudo fosse só diversão. Eles tiram onda, riem um do outro quando alguém comete um erro bobo e ficam naquela empolgação de quem acredita que nada pode dar errado. É quase como se estivessem cegos para o perigo real que existe naquele tipo de aventura. Mas é aí que a história pega. O filme deixa bem claro que essa confiança exagerada é uma armadilha. Enquanto eles organizam os equipamentos, preparam os caiaques e se jogam na água, a câmera mostra a paisagem. Floresta fechada, rio forte, natureza selvagem, tudo imenso, imponente. Parece bonito, e é, mas ao mesmo tempo passa aquela sensação estranha de isolamento. É como se o lugar dissesse, vocês estão sozinhos aqui, e se algo der errado, ninguém vai vir salvar vocês. Isso cria aquele frio na barriga logo de cara.
Nos primeiros momentos no rio, a adrenalina é boa. Eles gritam, comemoram cada vez que passam por uma corredeira sem virar, vibram com a sensação de estarem dominando algo tão perigoso. A amizade deles fica ainda mais forte nessas horas, como se o desafio unisse ainda mais o grupo. Mas aos poucos, pequenos sinais começam a aparecer. Coisas que parecem insignificantes, mas que fazem a gente desconfiar. Sons estranhos vindo da floresta, a sensação de que tem alguém observando. Sabe quando a gente está numa floresta e parece que os olhos das árvores estão te seguindo? Pois é, essa é a vibe. O que antes era só diversão começa a ficar sombrio. Eles ainda estão rindo e curtindo, mas o público já percebe que algo vai dar errado. E não demora muito para essa sensação se confirmar. Eles percebem que não estão sozinhos naquele lugar isolado. Não é só a natureza que pode colocar a vida deles em risco, mas também presenças humanas que, diferente deles, não têm nenhuma intenção boa. Logo após aquela sensação estranha de estar sendo observado, o grupo começa a perceber que os sinais não são coincidência. Não são só barulhos da floresta ou sombras jogadas pelo sol. Há alguém ou algumas pessoas que estão ali de propósito, seguindo cada movimento deles. A câmera mostra detalhes sutis, um galho quebrando onde ninguém passou, um reflexo rápido na água, até um olhar de alguém escondido entre as árvores. Esses detalhes aumentam o medo sem precisar mostrar violência explícita logo de cara. A tensão cresce quando eles começam a ser confrontados diretamente. Um dos caiaques quase vira porque alguém ou algo mexeu na correnteza. Pequenos ataques, armadilhas simples, mas eficazes, fazem os jovens entenderem que estão lidando com pessoas que querem machucá-los. A adrenalina deixa o coração batendo acelerado, porque agora não é mais só natureza contra eles. É humano contra humano. E a vantagem, claramente, não está com os protagonistas. Cada decisão passa a ter peso de vida ou morte. Um erro simples pode significar afundar no rio, ser capturado ou até pior. Eles precisam confiar uns nos outros, mesmo quando o medo tenta separá-los. O que antes era só brincadeira de amizade e coragem, agora vira teste real de caráter. Quem vai manter a calma? Quem vai ceder ao desespero? Quem vai tomar a decisão certa no momento errado? Enquanto tentam escapar, a relação entre os personagens também é explorada. A tensão força cada um a mostrar sua verdadeira personalidade. Tem quem se destaque por coragem. Tem quem entre em pânico e precise ser apoiado. Tem aquele que tenta ser esperto demais e quase coloca o grupo inteiro em perigo. Esse equilíbrio entre ação física e drama humano deixa a história mais real e envolvente. Além disso, o cenário natural continua sendo um personagem do filme. As corredeiras e pedras, que antes eram desafios de diversão, agora se tornam obstáculos mortais. Cada curva do rio esconde perigo. Quedas inesperadas, troncos submersos, correntezas traidoras. A natureza não perdoa, e o grupo percebe que eles não podem confiar só na própria força. Precisam de estratégia, atenção e muito, mas muito cuidado. A perseguição se intensifica quando os antagonistas começam a aparecer mais próximos. Agora não é só medo psicológico, tem confrontos diretos. Corridas desesperadas entre pedras, gritos, quedas de caiaque. O filme mostra essas cenas de forma que você sente cada golpe, cada tropeço, como se estivesse lá. E a tensão aumenta porque cada segundo conta. Uma decisão errada e tudo pode acabar. Depois de toda a perseguição e tensão do início, os protagonistas agora estão completamente conscientes do perigo. Eles sabem que qualquer passo em falso pode ser fatal. Os antagonistas não estão só atrás deles, estão estratégicos, prontos para atacar a qualquer momento. Cada movimento do grupo é calculado, cada curva do rio é analisada, cada pedra ou correnteza é encarada como um obstáculo mortal. O clima é de alerta constante, e o filme transmite isso de um jeito que você sente o coração batendo junto com os personagens. O clímax envolve confrontos diretos que misturam ação física e raciocínio rápido. Os jovens precisam usar tudo o que aprenderam durante a aventura: habilidade nos caiaques, conhecimento do rio e, principalmente, inteligência e cooperação. É uma verdadeira corrida contra o tempo,
porque os antagonistas são perigosos, insistentes e não têm misericórdia. Cada cena é intensa, cheia de suspense, quedas de água, tropeços e tentativas desesperadas de escapar. Tudo começa com o grupo de jovens cheios de energia, aqueles amigos que gostam de se desafiar, sabe? Eles não são o tipo que curte só ficar em casa, não. Gostam de adrenalina, de esportes radicais, de sentir o coração batendo forte. Então, claro, a ideia deles é pegar um caiaque e enfrentar um rio selvagem, daqueles que têm correntezas perigosas, pedras enormes e quedas d'água que parecem monstros prontos para engolir quem vacilar. É tipo, se você não tem coragem, nem tenta, porque aqui a brincadeira é séria. Eles partem animados, rindo, fazendo piada, tirando onda uns com os outros, só que o clima muda rapidinho, porque no meio da aventura eles percebem que não estavam sozinhos naquele lugar remoto. Algo estranho começa a acontecer. Primeiro, é só aquela sensação de que tem alguém observando. Sabe quando a gente está numa floresta e parece que os olhos das árvores estão te seguindo? Pois é, essa é a vibe. Logo, eles acabam encontrando gente nada amigável. É aí que a adrenalina do esporte radical vira pânico de sobrevivência. O que era para ser só um desafio contra a força da natureza se transforma numa luta contra pessoas que não querem nada de bom. Aquele cenário bonito do rio, das montanhas e da floresta vai se tornando assustador, como se cada canto escondesse uma armadilha. E aí começa o verdadeiro jogo do filme. Eles não podem só remar e escapar das águas, agora precisam fugir de perseguições, enfrentar ameaças reais e tomar decisões difíceis. É correr, se esconder, brigar e ainda tentar manter o grupo unido, porque a pressão é tão grande que poderia facilmente fazer cada um seguir por conta própria. Mas, se eles se dividirem, é certeza de desastre. Uma coisa que pega muito é que os personagens não são super-heróis, são jovens comuns, com medos, fraquezas, com aquele jeito meio inconsequente de achar que nada vai dar errado. E de repente, eles estão numa situação de vida ou morte, precisando descobrir dentro de si uma coragem que talvez nunca tenham sentido antes. É quase como se o rio e os inimigos estivessem testando até onde eles aguentam. E olha, não é exagero dizer que o filme te deixa com a respiração presa, porque a cada curva do rio ou a cada movimento estranho na floresta, você sente que alguma coisa ruim vai acontecer. E geralmente acontece. Tem momentos de pura tensão, onde eles precisam decidir em segundos, ou enfrentam o perigo de frente, ou tentam escapar arriscando tudo. O mais legal é que não fica só no susto e na perseguição. Ele mostra também como a amizade é testada nessas horas. Quando o medo toma conta, será que dá para confiar nos outros? Será que todo mundo vai ter coragem de ajudar? Ou alguns vão pensar só em salvar a própria pele? Esse conflito interno deixa a história ainda mais pesada, porque não é só sobreviver ao que vem de fora, é também lidar com o que cada um carrega por dentro. Imagina um grupo de jovens cheios de energia, aquele tipo que não gosta de rotina, sabe? Eles não são de ficar presos em casa, maratonando série no sofá. A vibe deles é bem diferente. Buscar aventura, sentir o coração acelerar e colecionar experiências que pouca gente teria coragem de enfrentar. E a aventura da vez não é qualquer coisa. Eles querem descer um rio selvagem de caiaque. Não é passeio tranquilo não, é daqueles rios com corredeiras violentas, pedras enormes, quedas d'água assustadoras, um verdadeiro campo de batalha contra a natureza. Logo no começo, já vemos o espírito da turma. Tem piada, tem zoação entre eles, aquele clima leve de amizade, como se tudo fosse só diversão. Eles tiram onda, riem um do outro quando alguém comete um erro bobo e ficam naquela empolgação de quem acredita que nada pode dar errado. É quase como se estivessem cegos para o perigo real que existe naquele tipo de aventura. Mas é aí que a história pega. O filme deixa bem claro que essa confiança exagerada é uma armadilha. Enquanto eles organizam os equipamentos, preparam os caiaques e se jogam na água, a câmera mostra a paisagem. Floresta fechada, rio forte, natureza selvagem, tudo imenso, imponente. Parece bonito, e mas ao mesmo tempo passa aquela sensação estranha de isolamento. É como se o lugar dissesse, vocês estão sozinhos aqui, e se algo der errado, ninguém vai vir salvar vocês. Isso cria aquele frio na barriga logo de cara.
Nos primeiros momentos no rio, a adrenalina é boa. Eles gritam, comemoram cada vez que passam por uma corredeira sem virar, vibram com a sensação de estarem dominando algo tão perigoso. A amizade deles fica ainda mais forte nessas horas, como se o desafio unisse ainda mais o grupo. Mas aos poucos, pequenos sinais começam a aparecer. Coisas que parecem insignificantes, mas que fazem a gente desconfiar. Sons estranhos vindo da floresta, a sensação de que tem alguém observando. Sabe quando a gente está numa floresta e parece que os olhos das árvores estão te seguindo? Pois é, essa é a vibe. O que antes era só diversão começa a ficar sombrio. Eles ainda estão rindo e curtindo, mas o público já percebe que algo vai dar errado. E não demora muito para essa sensação se confirmar. Eles percebem que não estão sozinhos naquele lugar isolado. Não é só a natureza que pode colocar a vida deles em risco, mas também presenças humanas que, diferente deles, não têm nenhuma intenção boa. Logo após aquela sensação estranha de estar sendo observado, o grupo começa a perceber que os sinais não são coincidência. Não são só barulhos da floresta ou sombras jogadas pelo sol. Há alguém ou algumas pessoas que estão ali de propósito, seguindo cada movimento deles. A câmera mostra detalhes sutis, um galho quebrando onde ninguém passou, um reflexo rápido na água, até um olhar de alguém escondido entre as árvores. Esses detalhes aumentam o medo sem precisar mostrar violência explícita logo de cara. A tensão cresce quando eles começam a ser confrontados diretamente. Um dos caiaques quase vira porque alguém ou algo mexeu na correnteza. Pequenos ataques, armadilhas simples, mas eficazes, fazem os jovens entenderem que estão lidando com pessoas que querem machucá-los. A adrenalina deixa o coração batendo acelerado, porque agora não é mais só natureza contra eles. É humano contra humano. E a vantagem, claramente, não está com os protagonistas. Cada decisão passa a ter peso de vida ou morte. Um erro simples pode significar afundar no rio, ser capturado ou até pior. Eles precisam confiar uns nos outros, mesmo quando o medo tenta separá-los. O que antes era só brincadeira de amizade e coragem, agora vira teste real de caráter. Quem vai manter a calma? Quem vai ceder ao desespero? Quem vai tomar a decisão certa no momento errado? Enquanto tentam escapar, a relação entre os personagens também é explorada. A tensão força cada um a mostrar sua verdadeira personalidade. Tem quem se destaque por coragem. Tem quem entre em pânico e precise ser apoiado. Tem aquele que tenta ser esperto demais e quase coloca o grupo inteiro em perigo. Esse equilíbrio entre ação física e drama humano deixa a história mais real e envolvente. Além disso, o cenário natural continua sendo um personagem do filme. As corredeiras e pedras, que antes eram desafios de diversão, agora se tornam obstáculos mortais. Cada curva do rio esconde perigo. Quedas inesperadas, troncos submersos, correntezas traidoras. A natureza não perdoa, e o grupo percebe que eles não podem confiar só na própria força. Precisam de estratégia, atenção e muito, mas muito cuidado. A perseguição se intensifica quando os antagonistas começam a aparecer mais próximos. Agora não é só medo psicológico, tem confrontos diretos. Corridas desesperadas entre pedras, gritos, quedas de caiaque. O filme mostra essas cenas de forma que você sente cada golpe, cada tropeço, como se estivesse lá. E a tensão aumenta porque cada segundo conta. Uma decisão errada e tudo pode acabar. Depois de toda a perseguição e tensão do início, os protagonistas agora estão completamente conscientes do perigo. Eles sabem que qualquer passo em falso pode ser fatal. Os antagonistas não estão só atrás deles, estão estratégicos, prontos para atacar a qualquer momento. Cada movimento do grupo é calculado, cada curva do rio é analisada, cada pedra ou correnteza é encarada como um obstáculo mortal. O clima é de alerta constante, e o filme transmite isso de um jeito que você sente o coração batendo junto com os personagens. O clímax envolve confrontos diretos que misturam ação física e raciocínio rápido. Os jovens precisam usar tudo o que aprenderam durante a aventura: habilidade nos caiaques, conhecimento do rio e, principalmente, inteligência e cooperação. É uma verdadeira corrida contra o tempo,
porque os antagonistas são perigosos, insistentes e não têm misericórdia. Cada cena é intensa, cheia de suspense, quedas de água, tropeços e tentativas desesperadas de escapar. Tudo começa com o grupo de jovens cheios de energia, aqueles amigos que gostam de se desafiar, sabe? Eles não são o tipo que curte só ficar em casa, não. Gostam de adrenalina, de esportes radicais, de sentir o coração batendo forte. Então, claro, a ideia deles é pegar um caiaque e enfrentar um rio selvagem, daqueles que têm correntezas perigosas, pedras enormes e quedas d'água que parecem monstros prontos para engolir quem vacilar. É tipo, se você não tem coragem, nem tenta, porque aqui a brincadeira é séria. Eles partem animados, rindo, fazendo piada, tirando onda uns com os outros, só que o clima muda rapidinho, porque no meio da aventura eles percebem que não estavam sozinhos naquele lugar remoto. Algo estranho começa a acontecer. Primeiro, é só aquela sensação de que tem alguém observando. Sabe quando a gente está numa floresta e parece que os olhos das árvores estão te seguindo? Pois é, essa é a vibe. Logo, eles acabam encontrando gente nada amigável. É aí que a adrenalina do esporte radical vira pânico de sobrevivência. O que era para ser só um desafio contra a força da natureza se transforma numa luta contra pessoas que não querem nada de bom. Aquele cenário bonito do rio, das montanhas e da floresta vai se tornando assustador, como se cada canto escondesse uma armadilha. E aí começa o verdadeiro jogo do filme. Eles não podem só remar e escapar das águas, agora precisam fugir de perseguições, enfrentar ameaças reais e tomar decisões difíceis. É correr, se esconder, brigar e ainda tentar manter o grupo unido, porque a pressão é tão grande que poderia facilmente fazer cada um seguir por conta própria. Mas, se eles se dividirem, é certeza de desastre. Uma coisa que pega muito é que os personagens não são super-heróis, são jovens comuns, com medos, fraquezas, com aquele jeito meio inconsequente de achar que nada vai dar errado. E de repente, eles estão numa situação de vida ou morte, precisando descobrir dentro de si uma coragem que talvez nunca tenham sentido antes. É quase como se o rio e os inimigos estivessem testando até onde eles aguentam. E olha, não é exagero dizer que o filme te deixa com a respiração presa, porque a cada curva do rio ou a cada movimento estranho na floresta, você sente que alguma coisa ruim vai acontecer. E geralmente acontece. Tem momentos de pura tensão, onde eles precisam decidir em segundos, ou enfrentam o perigo de frente, ou tentam escapar arriscando tudo. O mais legal é que não fica só no susto e na perseguição. Ele mostra também como a amizade é testada nessas horas. Quando o medo toma conta, será que dá para confiar nos outros? Será que todo mundo vai ter coragem de ajudar? Ou alguns vão pensar só em salvar a própria pele? Esse conflito interno deixa a história ainda mais pesada, porque não é só sobreviver ao que vem de fora, é também lidar com o que cada um carrega por dentro. Imagina um grupo de jovens cheios de energia, aquele tipo que não gosta de rotina, sabe? Eles não são de ficar presos em casa, maratonando série no sofá. A vibe deles é bem diferente. Buscar aventura, sentir o coração acelerar e colecionar experiências que pouca gente teria coragem de enfrentar. E a aventura da vez não é qualquer coisa. Eles querem descer um rio selvagem de caiaque. Não é passeio tranquilo não, é daqueles rios com corredeiras violentas, pedras enormes, quedas d'água assustadoras, um verdadeiro campo de batalha contra a natureza. Logo no começo, já vemos o espírito da turma. Tem piada, tem zoação entre eles, aquele clima leve de amizade, como se tudo fosse só diversão. Eles tiram onda, riem um do outro quando alguém comete um erro bobo e ficam naquela empolgação de quem acredita que nada pode dar errado. É quase como se estivessem cegos para o perigo real que existe naquele tipo de aventura. Mas é aí que a história pega. O filme deixa bem claro que essa confiança exagerada é uma armadilha. Enquanto eles organizam os equipamentos, preparam os caiaques e se jogam na água, a câmera mostra a paisagem. Floresta fechada, rio forte, natureza selvagem, tudo imenso, imponente. Parece bonito, e é, mas ao mesmo tempo passa aquela sensação estranha de isolamento. É como se o lugar dissesse, vocês estão sozinhos aqui, e se algo der errado, ninguém vai vir salvar vocês. Isso cria aquele frio na barriga logo de cara.
Nos primeiros momentos no rio, a adrenalina é boa. Eles gritam, comemoram cada vez que passam por uma corredeira sem virar, vibram com a sensação de estarem dominando algo tão perigoso. A amizade deles fica ainda mais forte nessas horas, como se o desafio unisse ainda mais o grupo. Mas aos poucos, pequenos sinais começam a aparecer. Coisas que parecem insignificantes, mas que fazem a gente desconfiar. Sons estranhos vindo da floresta, a sensação de que tem alguém observando. Sabe quando a gente está numa floresta e parece que os olhos das árvores estão te seguindo? Pois é, essa é a vibe. O que antes era só diversão começa a ficar sombrio. Eles ainda estão rindo e curtindo, mas o público já percebe que algo vai dar errado. E não demora muito para essa sensação se confirmar. Eles percebem que não estão sozinhos naquele lugar isolado. Não é só a natureza que pode colocar a vida deles em risco, mas também presenças humanas que, diferente deles, não têm nenhuma intenção boa. Logo após aquela sensação estranha de estar sendo observado, o grupo começa a perceber que os sinais não são coincidência. Não são só barulhos da floresta ou sombras jogadas pelo sol. Há alguém ou algumas pessoas que estão ali de propósito, seguindo cada movimento deles. A câmera mostra detalhes sutis, um galho quebrando onde ninguém passou, um reflexo rápido na água, até um olhar de alguém escondido entre as árvores. Esses detalhes aumentam o medo sem precisar mostrar violência explícita logo de cara. A tensão cresce quando eles começam a ser confrontados diretamente. Um dos caiaques quase vira porque alguém ou algo mexeu na correnteza. Pequenos ataques, armadilhas simples, mas eficazes, fazem os jovens entenderem que estão lidando com pessoas que querem machucá-los. A adrenalina deixa o coração batendo acelerado, porque agora não é mais só natureza contra eles. É humano contra humano. E a vantagem, claramente, não está com os protagonistas. Cada decisão passa a ter peso de vida ou morte. Um erro simples pode significar afundar no rio, ser capturado ou até pior. Eles precisam confiar uns nos outros, mesmo quando o medo tenta separá-los. O que antes era só brincadeira de amizade e coragem, agora vira teste real de caráter. Quem vai manter a calma? Quem vai ceder ao desespero? Quem vai tomar a decisão certa no momento errado? Enquanto tentam escapar, a relação entre os personagens também é explorada. A tensão força cada um a mostrar sua verdadeira personalidade. Tem quem se destaque por coragem. Tem quem entre em pânico e precise ser apoiado. Tem aquele que tenta ser esperto demais e quase coloca o grupo inteiro em perigo. Esse equilíbrio entre ação física e drama humano deixa a história mais real e envolvente. Além disso, o cenário natural continua sendo um personagem do filme. As corredeiras e pedras, que antes eram desafios de diversão, agora se tornam obstáculos mortais. Cada curva do rio esconde perigo. Quedas inesperadas, troncos submersos, correntezas traidoras. A natureza não perdoa, e o grupo percebe que eles não podem confiar só na própria força. Precisam de estratégia, atenção e muito, mas muito cuidado. A perseguição se intensifica quando os antagonistas começam a aparecer mais próximos. Agora não é só medo psicológico, tem confrontos diretos. Corridas desesperadas entre pedras, gritos, quedas de caiaque. O filme mostra essas cenas de forma que você sente cada golpe, cada tropeço, como se estivesse lá. E a tensão aumenta porque cada segundo conta. Uma decisão errada e tudo pode acabar. Depois de toda a perseguição e tensão do início, os protagonistas agora estão completamente conscientes do perigo. Eles sabem que qualquer passo em falso pode ser fatal. Os antagonistas não estão só atrás deles, estão estratégicos, prontos para atacar a qualquer momento. Cada movimento do grupo é calculado, cada curva do rio é analisada, cada pedra ou correnteza é encarada como um obstáculo mortal. O clima é de alerta constante, e o filme transmite isso de um jeito que você sente o coração batendo junto com os personagens. O clímax envolve confrontos diretos que misturam ação física e raciocínio rápido. Os jovens precisam usar tudo o que aprenderam durante a aventura: habilidade nos caiaques, conhecimento do rio e, principalmente, inteligência e cooperação. É uma verdadeira corrida contra o tempo,
porque os antagonistas são perigosos, insistentes e não têm misericórdia. Cada cena é intensa, cheia de suspense, quedas de água, tropeços e tentativas desesperadas de escapar. Tudo começa com o grupo de jovens cheios de energia, aqueles amigos que gostam de se desafiar, sabe? Eles não são o tipo que curte só ficar em casa, não. Gostam de adrenalina, de esportes radicais, de sentir o coração batendo forte. Então, claro, a ideia deles é pegar um caiaque e enfrentar um rio selvagem, daqueles que têm correntezas perigosas, pedras enormes e quedas d'água que parecem monstros prontos para engolir quem vacilar. É tipo, se você não tem coragem, nem tenta, porque aqui a brincadeira é séria. Eles partem animados, rindo, fazendo piada, tirando onda uns com os outros, só que o clima muda rapidinho, porque no meio da aventura eles percebem que não estavam sozinhos naquele lugar remoto. Algo estranho começa a acontecer. Primeiro, é só aquela sensação de que tem alguém observando. Sabe quando a gente está numa floresta e parece que os olhos das árvores estão te seguindo? Pois é, essa é a vibe. Logo, eles acabam encontrando gente nada amigável. É aí que a adrenalina do esporte radical vira pânico de sobrevivência. O que era para ser só um desafio contra a força da natureza se transforma numa luta contra pessoas que não querem nada de bom. Aquele cenário bonito do rio, das montanhas e da floresta vai se tornando assustador, como se cada canto escondesse uma armadilha. E aí começa o verdadeiro jogo do filme. Eles não podem só remar e escapar das águas, agora precisam fugir de perseguições, enfrentar ameaças reais e tomar decisões difíceis. É correr, se esconder, brigar e ainda tentar manter o grupo unido, porque a pressão é tão grande que poderia facilmente fazer cada um seguir por conta própria. Mas, se eles se dividirem, é certeza de desastre. Uma coisa que pega muito é que os personagens não são super-heróis, são jovens comuns, com medos, fraquezas, com aquele jeito meio inconsequente de achar que nada vai dar errado. E de repente, eles estão numa situação de vida ou morte, precisando descobrir dentro de si uma coragem que talvez nunca tenham sentido antes. É quase como se o rio e os inimigos estivessem testando até onde eles aguentam. E olha, não é exagero dizer que o filme te deixa com a respiração presa, porque a cada curva do rio ou a cada movimento estranho na floresta, você sente que alguma coisa ruim vai acontecer. E geralmente acontece. Tem momentos de pura tensão, onde eles precisam decidir em segundos, ou enfrentam o perigo de frente, ou tentam escapar arriscando tudo. O mais legal é que não fica só no susto e na perseguição. Ele mostra também como a amizade é testada nessas horas. Quando o medo toma conta, será que dá para confiar nos outros? Será que todo mundo vai ter coragem de ajudar? Ou alguns vão pensar só em salvar a própria pele? Esse conflito interno deixa a história ainda mais pesada, porque não é só sobreviver ao que vem de fora, é também lidar com o que cada um carrega por dentro. Imagina um grupo de jovens cheios de energia, aquele tipo que não gosta de rotina, sabe? Eles não são de ficar presos em casa, maratonando série no sofá. A vibe deles é bem diferente. Buscar aventura, sentir o coração acelerar e colecionar experiências que pouca gente teria coragem de enfrentar. E a aventura da vez não é qualquer coisa. Eles querem descer um rio selvagem de caiaque. Não é passeio tranquilo não, é daqueles rios com corredeiras violentas, pedras enormes, quedas d'água assustadoras, um verdadeiro campo de batalha contra a natureza. Logo no começo, já vemos o espírito da turma. Tem piada, tem zoação entre eles, aquele clima leve de amizade, como se tudo fosse só diversão. Eles tiram onda, riem um do outro quando alguém comete um erro bobo e ficam naquela empolgação de quem acredita que nada pode dar errado. É quase como se estivessem cegos para o perigo real que existe naquele tipo de aventura. Mas é aí que a história pega. O filme deixa bem claro que essa confiança exagerada é uma armadilha. Enquanto eles organizam os equipamentos, preparam os caiaques e se jogam na água, a câmera mostra a paisagem. Floresta fechada, rio forte, natureza selvagem, tudo imenso, imponente. Parece bonito, e é, mas ao mesmo tempo passa aquela sensação estranha de isolamento. É como se o lugar dissesse, vocês estão sozinhos aqui, e se algo der errado, ninguém vai vir salvar vocês. Isso cria aquele frio na barriga logo de cara.
Nos primeiros momentos no rio, a adrenalina é boa. Eles gritam, comemoram cada vez que passam por uma corredeira sem virar, vibram com a sensação de estarem dominando algo tão perigoso. A amizade deles fica ainda mais forte nessas horas, como se o desafio unisse ainda mais o grupo. Mas aos poucos, pequenos sinais começam a aparecer. Coisas que parecem insignificantes, mas que fazem a gente desconfiar. Sons estranhos vindo da floresta, a sensação de que tem alguém observando. Sabe quando a gente está numa floresta e parece que os olhos das árvores estão te seguindo? Pois é, essa é a vibe. O que antes era só diversão começa a ficar sombrio. Eles ainda estão rindo e curtindo, mas o público já percebe que algo vai dar errado. E não demora muito para essa sensação se confirmar. Eles percebem que não estão sozinhos naquele lugar isolado. Não é só a natureza que pode colocar a vida deles em risco, mas também presenças humanas que, diferente deles, não têm nenhuma intenção boa. Logo após aquela sensação estranha de estar sendo observado, o grupo começa a perceber que os sinais não são coincidência. Não são só barulhos da floresta ou sombras jogadas pelo sol. Há alguém ou algumas pessoas que estão ali de propósito, seguindo cada movimento deles. A câmera mostra detalhes sutis, um galho quebrando onde ninguém passou, um reflexo rápido na água, até um olhar de alguém escondido entre as árvores. Esses detalhes aumentam o medo sem precisar mostrar violência explícita logo de cara. A tensão cresce quando eles começam a ser confrontados diretamente. Um dos caiaques quase vira porque alguém ou algo mexeu na correnteza. Pequenos ataques, armadilhas simples, mas eficazes, fazem os jovens entenderem que estão lidando com pessoas que querem machucá-los. A adrenalina deixa o coração batendo acelerado, porque agora não é mais só natureza contra eles. É humano contra humano. E a vantagem, claramente, não está com os protagonistas. Cada decisão passa a ter peso de vida ou morte. Um erro simples pode significar afundar no rio, ser capturado ou até pior. Eles precisam confiar uns nos outros, mesmo quando o medo tenta separá-los. O que antes era só brincadeira de amizade e coragem, agora vira teste real de caráter. Quem vai manter a calma? Quem vai ceder ao desespero? Quem vai tomar a decisão certa no momento errado? Enquanto tentam escapar, a relação entre os personagens também é explorada. A tensão força cada um a mostrar sua verdadeira personalidade. Tem quem se destaque por coragem. Tem quem entre em pânico e precise ser apoiado. Tem aquele que tenta ser esperto demais e quase coloca o grupo inteiro em perigo. Esse equilíbrio entre ação física e drama humano deixa a história mais real e envolvente. Além disso, o cenário natural continua sendo um personagem do filme. As corredeiras e pedras, que antes eram desafios de diversão, agora se tornam obstáculos mortais. Cada curva do rio esconde perigo. Quedas inesperadas, troncos submersos, correntezas traidoras. A natureza não perdoa, e o grupo percebe que eles não podem confiar só na própria força. Precisam de estratégia, atenção e muito, mas muito cuidado. A perseguição se intensifica quando os antagonistas começam a aparecer mais próximos. Agora não é só medo psicológico, tem confrontos diretos. Corridas desesperadas entre pedras, gritos, quedas de caiaque. O filme mostra essas cenas de forma que você sente cada golpe, cada tropeço, como se estivesse lá. E a tensão aumenta porque cada segundo conta. Uma decisão errada e tudo pode acabar. Depois de toda a perseguição e tensão do início, os protagonistas agora estão completamente conscientes do perigo. Eles sabem que qualquer passo em falso pode ser fatal. Os antagonistas não estão só atrás deles, estão estratégicos, prontos para atacar a qualquer momento. Cada movimento do grupo é calculado, cada curva do rio é analisada, cada pedra ou correnteza é encarada como um obstáculo mortal. O clima é de alerta constante, e o filme transmite isso de um jeito que você sente o coração batendo junto com os personagens. O clímax envolve confrontos diretos que misturam ação física e raciocínio rápido. Os jovens precisam usar tudo o que aprenderam durante a aventura: habilidade nos caiaques, conhecimento do rio e, principalmente, inteligência e cooperação. É uma verdadeira corrida contra o tempo,
porque os antagonistas são perigosos, insistentes e não têm misericórdia. Cada cena é intensa, cheia de suspense, quedas de água, tropeços e tentativas desesperadas de escapar. Tudo começa com o grupo de jovens cheios de energia, aqueles amigos que gostam de se desafiar, sabe? Eles não são o tipo que curte só ficar em casa, não. Gostam de adrenalina, de esportes radicais, de sentir o coração batendo forte. Então, claro, a ideia deles é pegar um caiaque e enfrentar um rio selvagem, daqueles que têm correntezas perigosas, pedras enormes e quedas d'água que parecem monstros prontos para engolir quem vacilar. É tipo, se você não tem coragem, nem tenta, porque aqui a brincadeira é séria. Eles partem animados, rindo, fazendo piada, tirando onda uns com os outros, só que o clima muda rapidinho, porque no meio da aventura eles percebem que não estavam sozinhos naquele lugar remoto. Algo estranho começa a acontecer. Primeiro, é só aquela sensação de que tem alguém observando. Sabe quando a gente está numa floresta e parece que os olhos das árvores estão te seguindo? Pois é, essa é a vibe. Logo, eles acabam encontrando gente nada amigável. É aí que a adrenalina do esporte radical vira pânico de sobrevivência. O que era para ser só um desafio contra a força da natureza se transforma numa luta contra pessoas que não querem nada de bom. Aquele cenário bonito do rio, das montanhas e da floresta vai se tornando assustador, como se cada canto escondesse uma armadilha. E aí começa o verdadeiro jogo do filme. Eles não podem só remar e escapar das águas, agora precisam fugir de perseguições, enfrentar ameaças reais e tomar decisões difíceis. É correr, se esconder, brigar e ainda tentar manter o grupo unido, porque a pressão é tão grande que poderia facilmente fazer cada um seguir por conta própria. Mas, se eles se dividirem, é certeza de desastre. Uma coisa que pega muito é que os personagens não são super-heróis, são jovens comuns, com medos, fraquezas, com aquele jeito meio inconsequente de achar que nada vai dar errado. E de repente, eles estão numa situação de vida ou morte, precisando descobrir dentro de si uma coragem que talvez nunca tenham sentido antes. É quase como se o rio e os inimigos estivessem testando até onde eles aguentam. E olha, não é exagero dizer que o filme te deixa com a respiração presa, porque a cada curva do rio ou a cada movimento estranho na floresta, você sente que alguma coisa ruim vai acontecer. E geralmente acontece. Tem momentos de pura tensão, onde eles precisam decidir em segundos, ou enfrentam o perigo de frente, ou tentam escapar arriscando tudo. O mais legal é que não fica só no susto e na perseguição. Ele mostra também como a amizade é testada nessas horas. Quando o medo toma conta, será que dá para confiar nos outros? Será que todo mundo vai ter coragem de ajudar? Ou alguns vão pensar só em salvar a própria pele? Esse conflito interno deixa a história ainda mais pesada, porque não é só sobreviver ao que vem de fora, é também lidar com o que cada um carrega por dentro. Imagina um grupo de jovens cheios de energia, aquele tipo que não gosta de rotina, sabe? Eles não são de ficar presos em casa, maratonando série no sofá. A vibe deles é bem diferente. Buscar aventura, sentir o coração acelerar e colecionar experiências que pouca gente teria coragem de enfrentar. E a aventura da vez não é qualquer coisa. Eles querem descer um rio selvagem de caiaque. Não é passeio tranquilo não, é daqueles rios com corredeiras violentas, pedras enormes, quedas d'água assustadoras, um verdadeiro campo de batalha contra a natureza. Logo no começo, já vemos o espírito da turma. Tem piada, tem zoação entre eles, aquele clima leve de amizade, como se tudo fosse só diversão. Eles tiram onda, riem um do outro quando alguém comete um erro bobo e ficam naquela empolgação de quem acredita que nada pode dar errado. É quase como se estivessem cegos para o perigo real que existe naquele tipo de aventura. Mas é aí que a história pega. O filme deixa bem claro que essa confiança exagerada é uma armadilha. Enquanto eles organizam os equipamentos, preparam os caiaques e se jogam na água, a câmera mostra a paisagem. Floresta fechada, rio forte, natureza selvagem, tudo imenso, imponente. Parece bonito, e mas ao mesmo tempo passa aquela sensação estranha de isolamento. É como se o lugar dissesse, vocês estão sozinhos aqui, e se algo der errado, ninguém vai vir salvar vocês. Isso cria aquele frio na barriga logo de cara.
Nos primeiros momentos no rio, a adrenalina é boa. Eles gritam, comemoram cada vez que passam por uma corredeira sem virar, vibram com a sensação de estarem dominando algo tão perigoso. A amizade deles fica ainda mais forte nessas horas, como se o desafio unisse ainda mais o grupo. Mas aos poucos, pequenos sinais começam a aparecer. Coisas que parecem insignificantes, mas que fazem a gente desconfiar. Sons estranhos vindo da floresta, a sensação de que tem alguém observando. Sabe quando a gente está numa floresta e parece que os olhos das árvores estão te seguindo? Pois é, essa é a vibe. O que antes era só diversão começa a ficar sombrio. Eles ainda estão rindo e curtindo, mas o público já percebe que algo vai dar errado. E não demora muito para essa sensação se confirmar. Eles percebem que não estão sozinhos naquele lugar isolado. Não é só a natureza que pode colocar a vida deles em risco, mas também presenças humanas que, diferente deles, não têm nenhuma intenção boa. Logo após aquela sensação estranha de estar sendo observado, o grupo começa a perceber que os sinais não são coincidência. Não são só barulhos da floresta ou sombras jogadas pelo sol. Há alguém ou algumas pessoas que estão ali de propósito, seguindo cada movimento deles. A câmera mostra detalhes sutis, um galho quebrando onde ninguém passou, um reflexo rápido na água, até um olhar de alguém escondido entre as árvores. Esses detalhes aumentam o medo sem precisar mostrar violência explícita logo de cara. A tensão cresce quando eles começam a ser confrontados diretamente. Um dos caiaques quase vira porque alguém ou algo mexeu na correnteza. Pequenos ataques, armadilhas simples, mas eficazes, fazem os jovens entenderem que estão lidando com pessoas que querem machucá-los. A adrenalina deixa o coração batendo acelerado, porque agora não é mais só natureza contra eles. É humano contra humano. E a vantagem, claramente, não está com os protagonistas. Cada decisão passa a ter peso de vida ou morte. Um erro simples pode significar afundar no rio, ser capturado ou até pior. Eles precisam confiar uns nos outros, mesmo quando o medo tenta separá-los. O que antes era só brincadeira de amizade e coragem, agora vira teste real de caráter. Quem vai manter a calma? Quem vai ceder ao desespero? Quem vai tomar a decisão certa no momento errado? Enquanto tentam escapar, a relação entre os personagens também é explorada. A tensão força cada um a mostrar sua verdadeira personalidade. Tem quem se destaque por coragem. Tem quem entre em pânico e precise ser apoiado. Tem aquele que tenta ser esperto demais e quase coloca o grupo inteiro em perigo. Esse equilíbrio entre ação física e drama humano deixa a história mais real e envolvente. Além disso, o cenário natural continua sendo um personagem do filme. As corredeiras e pedras, que antes eram desafios de diversão, agora se tornam obstáculos mortais. Cada curva do rio esconde perigo. Quedas inesperadas, troncos submersos, correntezas traidoras. A natureza não perdoa, e o grupo percebe que eles não podem confiar só na própria força. Precisam de estratégia, atenção e muito, mas muito cuidado. A perseguição se intensifica quando os antagonistas começam a aparecer mais próximos. Agora não é só medo psicológico, tem confrontos diretos. Corridas desesperadas entre pedras, gritos, quedas de caiaque. O filme mostra essas cenas de forma que você sente cada golpe, cada tropeço, como se estivesse lá. E a tensão aumenta porque cada segundo conta. Uma decisão errada e tudo pode acabar. Depois de toda a perseguição e tensão do início, os protagonistas agora estão completamente conscientes do perigo. Eles sabem que qualquer passo em falso pode ser fatal. Os antagonistas não estão só atrás deles, estão estratégicos, prontos para atacar a qualquer momento. Cada movimento do grupo é calculado, cada curva do rio é analisada, cada pedra ou correnteza é encarada como um obstáculo mortal. O clima é de alerta constante, e o filme transmite isso de um jeito que você sente o coração batendo junto com os personagens. O clímax envolve confrontos diretos que misturam ação física e raciocínio rápido. Os jovens precisam usar tudo o que aprenderam durante a aventura: habilidade nos caiaques, conhecimento do rio e, principalmente, inteligência e cooperação. É uma verdadeira corrida contra o tempo,
porque os antagonistas são perigosos, insistentes e não têm misericórdia. Cada cena é intensa, cheia de suspense, quedas de água, tropeços e tentativas desesperadas de escapar. Tudo começa com o grupo de jovens cheios de energia, aqueles amigos que gostam de se desafiar, sabe? Eles não são o tipo que curte só ficar em casa, não. Gostam de adrenalina, de esportes radicais, de sentir o coração batendo forte. Então, claro, a ideia deles é pegar um caiaque e enfrentar um rio selvagem, daqueles que têm correntezas perigosas, pedras enormes e quedas d'água que parecem monstros prontos para engolir quem vacilar. É tipo, se você não tem coragem, nem tenta, porque aqui a brincadeira é séria. Eles partem animados, rindo, fazendo piada, tirando onda uns com os outros, só que o clima muda rapidinho, porque no meio da aventura eles percebem que não estavam sozinhos naquele lugar remoto. Algo estranho começa a acontecer. Primeiro, é só aquela sensação de que tem alguém observando. Sabe quando a gente está numa floresta e parece que os olhos das árvores estão te seguindo? Pois é, essa é a vibe. Logo, eles acabam encontrando gente nada amigável. É aí que a adrenalina do esporte radical vira pânico de sobrevivência. O que era para ser só um desafio contra a força da natureza se transforma numa luta contra pessoas que não querem nada de bom. Aquele cenário bonito do rio, das montanhas e da floresta vai se tornando assustador, como se cada canto escondesse uma armadilha. E aí começa o verdadeiro jogo do filme. Eles não podem só remar e escapar das águas, agora precisam fugir de perseguições, enfrentar ameaças reais e tomar decisões difíceis. É correr, se esconder, brigar e ainda tentar manter o grupo unido, porque a pressão é tão grande que poderia facilmente fazer cada um seguir por conta própria. Mas, se eles se dividirem, é certeza de desastre. Uma coisa que pega muito é que os personagens não são super-heróis, são jovens comuns, com medos, fraquezas, com aquele jeito meio inconsequente de achar que nada vai dar errado. E de repente, eles estão numa situação de vida ou morte, precisando descobrir dentro de si uma coragem que talvez nunca tenham sentido antes. É quase como se o rio e os inimigos estivessem testando até onde eles aguentam. E olha, não é exagero dizer que o filme te deixa com a respiração presa, porque a cada curva do rio ou a cada movimento estranho na floresta, você sente que alguma coisa ruim vai acontecer. E geralmente acontece. Tem momentos de pura tensão, onde eles precisam decidir em segundos, ou enfrentam o perigo de frente, ou tentam escapar arriscando tudo. O mais legal é que não fica só no susto e na perseguição. Ele mostra também como a amizade é testada nessas horas. Quando o medo toma conta, será que dá para confiar nos outros? Será que todo mundo vai ter coragem de ajudar? Ou alguns vão pensar só em salvar a própria pele? Esse conflito interno deixa a história ainda mais pesada, porque não é só sobreviver ao que vem de fora, é também lidar com o que cada um carrega por dentro. Imagina um grupo de jovens cheios de energia, aquele tipo que não gosta de rotina, sabe? Eles não são de ficar presos em casa, maratonando série no sofá. A vibe deles é bem diferente. Buscar aventura, sentir o coração acelerar e colecionar experiências que pouca gente teria coragem de enfrentar. E a aventura da vez não é qualquer coisa. Eles querem descer um rio selvagem de caiaque. Não é passeio tranquilo não, é daqueles rios com corredeiras violentas, pedras enormes, quedas d'água assustadoras, um verdadeiro campo de batalha contra a natureza. Logo no começo, já vemos o espírito da turma. Tem piada, tem zoação entre eles, aquele clima leve de amizade, como se tudo fosse só diversão. Eles tiram onda, riem um do outro quando alguém comete um erro bobo e ficam naquela empolgação de quem acredita que nada pode dar errado. É quase como se estivessem cegos para o perigo real que existe naquele tipo de aventura. Mas é aí que a história pega. O filme deixa bem claro que essa confiança exagerada é uma armadilha. Enquanto eles organizam os equipamentos, preparam os caiaques e se jogam na água, a câmera mostra a paisagem. Floresta fechada, rio forte, natureza selvagem, tudo imenso, imponente. Parece bonito, e é, mas ao mesmo tempo passa aquela sensação estranha de isolamento. É como se o lugar dissesse, vocês estão sozinhos aqui, e se algo der errado, ninguém vai vir salvar vocês. Isso cria aquele frio na barriga logo de cara.
Nos primeiros momentos no rio, a adrenalina é boa. Eles gritam, comemoram cada vez que passam por uma corredeira sem virar, vibram com a sensação de estarem dominando algo tão perigoso. A amizade deles fica ainda mais forte nessas horas, como se o desafio unisse ainda mais o grupo. Mas aos poucos, pequenos sinais começam a aparecer. Coisas que parecem insignificantes, mas que fazem a gente desconfiar. Sons estranhos vindo da floresta, a sensação de que tem alguém observando. Sabe quando a gente está numa floresta e parece que os olhos das árvores estão te seguindo? Pois é, essa é a vibe. O que antes era só diversão começa a ficar sombrio. Eles ainda estão rindo e curtindo, mas o público já percebe que algo vai dar errado. E não demora muito para essa sensação se confirmar. Eles percebem que não estão sozinhos naquele lugar isolado. Não é só a natureza que pode colocar a vida deles em risco, mas também presenças humanas que, diferente deles, não têm nenhuma intenção boa. Logo após aquela sensação estranha de estar sendo observado, o grupo começa a perceber que os sinais não são coincidência. Não são só barulhos da floresta ou sombras jogadas pelo sol. Há alguém ou algumas pessoas que estão ali de propósito, seguindo cada movimento deles. A câmera mostra detalhes sutis, um galho quebrando onde ninguém passou, um reflexo rápido na água, até um olhar de alguém escondido entre as árvores. Esses detalhes aumentam o medo sem precisar mostrar violência explícita logo de cara. A tensão cresce quando eles começam a ser confrontados diretamente. Um dos caiaques quase vira porque alguém ou algo mexeu na correnteza. Pequenos ataques, armadilhas simples, mas eficazes, fazem os jovens entenderem que estão lidando com pessoas que querem machucá-los. A adrenalina deixa o coração batendo acelerado, porque agora não é mais só natureza contra eles. É humano contra humano. E a vantagem, claramente, não está com os protagonistas. Cada decisão passa a ter peso de vida ou morte. Um erro simples pode significar afundar no rio, ser capturado ou até pior. Eles precisam confiar uns nos outros, mesmo quando o medo tenta separá-los. O que antes era só brincadeira de amizade e coragem, agora vira teste real de caráter. Quem vai manter a calma? Quem vai ceder ao desespero? Quem vai tomar a decisão certa no momento errado? Enquanto tentam escapar, a relação entre os personagens também é explorada. A tensão força cada um a mostrar sua verdadeira personalidade. Tem quem se destaque por coragem. Tem quem entre em pânico e precise ser apoiado. Tem aquele que tenta ser esperto demais e quase coloca o grupo inteiro em perigo. Esse equilíbrio entre ação física e drama humano deixa a história mais real e envolvente. Além disso, o cenário natural continua sendo um personagem do filme. As corredeiras e pedras, que antes eram desafios de diversão, agora se tornam obstáculos mortais. Cada curva do rio esconde perigo. Quedas inesperadas, troncos submersos, correntezas traidoras. A natureza não perdoa, e o grupo percebe que eles não podem confiar só na própria força. Precisam de estratégia, atenção e muito, mas muito cuidado. A perseguição se intensifica quando os antagonistas começam a aparecer mais próximos. Agora não é só medo psicológico, tem confrontos diretos. Corridas desesperadas entre pedras, gritos, quedas de caiaque. O filme mostra essas cenas de forma que você sente cada golpe, cada tropeço, como se estivesse lá. E a tensão aumenta porque cada segundo conta. Uma decisão errada e tudo pode acabar. Depois de toda a perseguição e tensão do início, os protagonistas agora estão completamente conscientes do perigo. Eles sabem que qualquer passo em falso pode ser fatal. Os antagonistas não estão só atrás deles, estão estratégicos, prontos para atacar a qualquer momento. Cada movimento do grupo é calculado, cada curva do rio é analisada, cada pedra ou correnteza é encarada como um obstáculo mortal. O clima é de alerta constante, e o filme transmite isso de um jeito que você sente o coração batendo junto com os personagens. O clímax envolve confrontos diretos que misturam ação física e raciocínio rápido. Os jovens precisam usar tudo o que aprenderam durante a aventura: habilidade nos caiaques, conhecimento do rio e, principalmente, inteligência e cooperação. É uma verdadeira corrida contra o tempo,
porque os antagonistas são perigosos, insistentes e não têm misericórdia. Cada cena é intensa, cheia de suspense, quedas de água, tropeços e tentativas desesperadas de escapar. Tudo começa com o grupo de jovens cheios de energia, aqueles amigos que gostam de se desafiar, sabe? Eles não são o tipo que curte só ficar em casa, não. Gostam de adrenalina, de esportes radicais, de sentir o coração batendo forte. Então, claro, a ideia deles é pegar um caiaque e enfrentar um rio selvagem, daqueles que têm correntezas perigosas, pedras enormes e quedas d'água que parecem monstros prontos para engolir quem vacilar. É tipo, se você não tem coragem, nem tenta, porque aqui a brincadeira é séria. Eles partem animados, rindo, fazendo piada, tirando onda uns com os outros, só que o clima muda rapidinho, porque no meio da aventura eles percebem que não estavam sozinhos naquele lugar remoto. Algo estranho começa a acontecer. Primeiro, é só aquela sensação de que tem alguém observando. Sabe quando a gente está numa floresta e parece que os olhos das árvores estão te seguindo? Pois é, essa é a vibe. Logo, eles acabam encontrando gente nada amigável. É aí que a adrenalina do esporte radical vira pânico de sobrevivência. O que era para ser só um desafio contra a força da natureza se transforma numa luta contra pessoas que não querem nada de bom. Aquele cenário bonito do rio, das montanhas e da floresta vai se tornando assustador, como se cada canto escondesse uma armadilha. E aí começa o verdadeiro jogo do filme. Eles não podem só remar e escapar das águas, agora precisam fugir de perseguições, enfrentar ameaças reais e tomar decisões difíceis. É correr, se esconder, brigar e ainda tentar manter o grupo unido, porque a pressão é tão grande que poderia facilmente fazer cada um seguir por conta própria. Mas, se eles se dividirem, é certeza de desastre. Uma coisa que pega muito é que os personagens não são super-heróis, são jovens comuns, com medos, fraquezas, com aquele jeito meio inconsequente de achar que nada vai dar errado. E de repente, eles estão numa situação de vida ou morte, precisando descobrir dentro de si uma coragem que talvez nunca tenham sentido antes. É quase como se o rio e os inimigos estivessem testando até onde eles aguentam. E olha, não é exagero dizer que o filme te deixa com a respiração presa, porque a cada curva do rio ou a cada movimento estranho na floresta, você sente que alguma coisa ruim vai acontecer. E geralmente acontece. Tem momentos de pura tensão, onde eles precisam decidir em segundos, ou enfrentam o perigo de frente, ou tentam escapar arriscando tudo. O mais legal é que não fica só no susto e na perseguição. Ele mostra também como a amizade é testada nessas horas. Quando o medo toma conta, será que dá para confiar nos outros? Será que todo mundo vai ter coragem de ajudar? Ou alguns vão pensar só em salvar a própria pele? Esse conflito interno deixa a história ainda mais pesada, porque não é só sobreviver ao que vem de fora, é também lidar com o que cada um carrega por dentro. Imagina um grupo de jovens cheios de energia, aquele tipo que não gosta de rotina, sabe? Eles não são de ficar presos em casa, maratonando série no sofá. A vibe deles é bem diferente. Buscar aventura, sentir o coração acelerar e colecionar experiências que pouca gente teria coragem de enfrentar. E a aventura da vez não é qualquer coisa. Eles querem descer um rio selvagem de caiaque. Não é passeio tranquilo não, é daqueles rios com corredeiras violentas, pedras enormes, quedas d'água assustadoras, um verdadeiro campo de batalha contra a natureza. Logo no começo, já vemos o espírito da turma. Tem piada, tem zoação entre eles, aquele clima leve de amizade, como se tudo fosse só diversão. Eles tiram onda, riem um do outro quando alguém comete um erro bobo e ficam naquela empolgação de quem acredita que nada pode dar errado. É quase como se estivessem cegos para o perigo real que existe naquele tipo de aventura. Mas é aí que a história pega. O filme deixa bem claro que essa confiança exagerada é uma armadilha. Enquanto eles organizam os equipamentos, preparam os caiaques e se jogam na água, a câmera mostra a paisagem. Floresta fechada, rio forte, natureza selvagem, tudo imenso, imponente. Parece bonito, e é, mas ao mesmo tempo passa aquela sensação estranha de isolamento. É como se o lugar dissesse, vocês estão sozinhos aqui, e se algo der errado, ninguém vai vir salvar vocês. Isso cria aquele frio na barriga logo de cara.
Nos primeiros momentos no rio, a adrenalina é boa. Eles gritam, comemoram cada vez que passam por uma corredeira sem virar, vibram com a sensação de estarem dominando algo tão perigoso. A amizade deles fica ainda mais forte nessas horas, como se o desafio unisse ainda mais o grupo. Mas aos poucos, pequenos sinais começam a aparecer. Coisas que parecem insignificantes, mas que fazem a gente desconfiar. Sons estranhos vindo da floresta, a sensação de que tem alguém observando. Sabe quando a gente está numa floresta e parece que os olhos das árvores estão te seguindo? Pois é, essa é a vibe. O que antes era só diversão começa a ficar sombrio. Eles ainda estão rindo e curtindo, mas o público já percebe que algo vai dar errado. E não demora muito para essa sensação se confirmar. Eles percebem que não estão sozinhos naquele lugar isolado. Não é só a natureza que pode colocar a vida deles em risco, mas também presenças humanas que, diferente deles, não têm nenhuma intenção boa. Logo após aquela sensação estranha de estar sendo observado, o grupo começa a perceber que os sinais não são coincidência. Não são só barulhos da floresta ou sombras jogadas pelo sol. Há alguém ou algumas pessoas que estão ali de propósito, seguindo cada movimento deles. A câmera mostra detalhes sutis, um galho quebrando onde ninguém passou, um reflexo rápido na água, até um olhar de alguém escondido entre as árvores. Esses detalhes aumentam o medo sem precisar mostrar violência explícita logo de cara. A tensão cresce quando eles começam a ser confrontados diretamente. Um dos caiaques quase vira porque alguém ou algo mexeu na correnteza. Pequenos ataques, armadilhas simples, mas eficazes, fazem os jovens entenderem que estão lidando com pessoas que querem machucá-los. A adrenalina deixa o coração batendo acelerado, porque agora não é mais só natureza contra eles. É humano contra humano. E a vantagem, claramente, não está com os protagonistas. Cada decisão passa a ter peso de vida ou morte. Um erro simples pode significar afundar no rio, ser capturado ou até pior. Eles precisam confiar uns nos outros, mesmo quando o medo tenta separá-los. O que antes era só brincadeira de amizade e coragem, agora vira teste real de caráter. Quem vai manter a calma? Quem vai ceder ao desespero? Quem vai tomar a decisão certa no momento errado? Enquanto tentam escapar, a relação entre os personagens também é explorada. A tensão força cada um a mostrar sua verdadeira personalidade. Tem quem se destaque por coragem. Tem quem entre em pânico e precise ser apoiado. Tem aquele que tenta ser esperto demais e quase coloca o grupo inteiro em perigo. Esse equilíbrio entre ação física e drama humano deixa a história mais real e envolvente. Além disso, o cenário natural continua sendo um personagem do filme. As corredeiras e pedras, que antes eram desafios de diversão, agora se tornam obstáculos mortais. Cada curva do rio esconde perigo. Quedas inesperadas, troncos submersos, correntezas traidoras. A natureza não perdoa, e o grupo percebe que eles não podem confiar só na própria força. Precisam de estratégia, atenção e muito, mas muito cuidado. A perseguição se intensifica quando os antagonistas começam a aparecer mais próximos. Agora não é só medo psicológico, tem confrontos diretos. Corridas desesperadas entre pedras, gritos, quedas de caiaque. O filme mostra essas cenas de forma que você sente cada golpe, cada tropeço, como se estivesse lá. E a tensão aumenta porque cada segundo conta. Uma decisão errada e tudo pode acabar. Depois de toda a perseguição e tensão do início, os protagonistas agora estão completamente conscientes do perigo. Eles sabem que qualquer passo em falso pode ser fatal. Os antagonistas não estão só atrás deles, estão estratégicos, prontos para atacar a qualquer momento. Cada movimento do grupo é calculado, cada curva do rio é analisada, cada pedra ou correnteza é encarada como um obstáculo mortal. O clima é de alerta constante, e o filme transmite isso de um jeito que você sente o coração batendo junto com os personagens. O clímax envolve confrontos diretos que misturam ação física e raciocínio rápido. Os jovens precisam usar tudo o que aprenderam durante a aventura: habilidade nos caiaques, conhecimento do rio e, principalmente, inteligência e cooperação. É uma verdadeira corrida contra o tempo,
porque os antagonistas são perigosos, insistentes e não têm misericórdia. Cada cena é intensa, cheia de suspense, quedas de água, tropeços e tentativas desesperadas de escapar. Assista Tube Channel. As melhores indicações de conteúdos em um só lugar. Inscreva-se no nosso canal e ative o sininho das notificações para ficar por dentro de tudo.